Olá, meus amigos. Eu vou gravar agora a palestra chamada A Fé e a Caridade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13. É uma instrução do Espírito Protetor na Cracóvia, em 1861. Esse tema, a fé e a caridade, eu achei melhor iniciar falando sobre a caridade. Então, eu vou citar o que está lá no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E vou citar a primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo, né? Caridade segundo Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de 1 a 7, que diz assim: Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece. Não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Aí os espíritos completam assim, ó, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Então aqui é patente que a caridade é uma virtude, né? Então o questionamento é assim, o que é essa salvação? Porque fora da caridade não há salvação. O que é salvação? A salvação é uma ideia de um conceito religioso. E aí, nesse conceito religioso, existe o céu e o inferno, onde para o inferno vão aqueles que, durante a sua vida aqui, né, não praticaram o bem. Então, são eleitos para permanecer no inferno. Né? E, ao contrário, aqueles que praticaram o bem, né, são eleitos para ir para o céu. Então, o céu e o inferno são, né, devido às suas atitudes felizes ou infelizes durante a sua existência. Então, dentro da doutrina espírita não tem o céu e o inferno. Né? O que tem é o progresso do espírito, que ele é imortal. Então, o espírito vai progredir de acordo com a sua condição moral. De acordo com a sua condição moral, né, segundo o seu estado da sua alma, é que determina, né, para que escala desse mundo ele vai. Né, de acordo com a virtude que ele evoluiu. Né? Então, o que existe é aquele espírito que faz para si, né, um inferno. Então, ele cria dentro do seu campo emocional, né, situações que o conduzem a um inferno. Então, tem gente que faz da sua própria vida um inferno. Né? Eu sempre falo que eu tenho uma filha que ela tem essa coisa de fazer da vida dela um inferno, né? Ela arruma um trabalho, mas dali 2, 3 meses ela cria tanta intriga que a vida dela vira um inferno. Mesmo no casamento, né? Arrumou o casamento e tal, com a pessoa com quem ela queria, porém, dali 3 anos a vida não foi para frente, porque faz da vida um inferno. Então nós fazemos da nossa vida um inferno.
e separou e arrumou outro, mas também fez a mesma coisa. Então, quer dizer, é a própria pessoa, não é porque ela não puxou ao pai, ou talvez tenha puxado da mãe, né? Mas não tem esse negócio de puxar o pai ou a mãe, né, na sua psicologia ou no seu proceder. Isso daí é do próprio espírito, né? Então, assim, ó, nós nos salvamos a nós mesmos, né? Mas o espírito ele vai evoluir. Então, nós nos salvamos. Uma das formas de se salvar nesse mundo é através da prática da caridade. Por isso que o assunto aqui, que eu achei ele melhor abordar primeiro, foi pela caridade. Então, o que nós entendemos que seja uma caridade? Então, os espíritos foram questionados por Kardec, né? Aí, na questão 886. Então, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Aí diz assim, ó, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, né? E perdão das ofensas. É o BIP, né? BIP. Benevolência, indulgência e perdão, né? Para nós que somos expositores, o BIP 886, né, é uma forma da gente decorar que a questão 886 é a resposta de Jesus sobre a caridade. Então, às vezes, a gente memoriza através disso, né? Mas então nós entendemos que é um dever moral, né, de cada espírita a prática da caridade. Mas a caridade a que ele se refere, que Jesus está se referindo, é a do amor em ação. Esse aqui é um conceito que a gente aprende lá no curso de expositores, né? O que é a caridade? Caridade é o amor em ação. Então, eu gosto de usar o exemplo da água, né? Se você deixar um copo com água, uma garrafa com água parada, né? Se ela ficar um mês, 2, 3, um ano que ela fique parada, ela muda a cor. Ela passa a ficar verde, né? E ela fica imprópria para o consumo. Então, da mesma forma é o amor, né? Se eu guardar o amor só para dentro de mim, é um amor vaidoso, egoísta, né? Então, o amor ele tem que estar em ação. Por isso que caridade é o amor em ação. A água boa é aquela que flui, que anda, né? que se movimenta. Da mesma forma é a caridade. Aqui eu peguei uma frase do Chico que ele diz assim, ó, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde, né? Porque a gente não tem que ficar discutindo muito o que é caridade, tem que praticar. Mas é importante a gente entender que aqui nesse mundo de prova e expiação, porque nós temos 5 tipos de mundo, né? Primitivos, mundo que já passamos. Mundo de expiação e provas, que nós estamos agora, regeneradores ou de regeneração, ditosos e felizes, e mundos celestes e angelicais ou o reino do céu. Então, nesse mundo aqui que nós vivemos, nós temos vários tipos de espírito, graduação de espírito diferente. Então, todas as virtudes, nós vamos ter que evoluir, né? O conceito da virtude tem que ser evoluído para um dia adentrar ao reino do céu, com, né, as virtudes evoluídas. Então, não consigo entrar no reino do céu com o conceito de virtude de caridade que nós temos aqui ainda, porque é imperfeito. Vou citar para vocês alguns exemplos do que é caridade nesse mundo de expiação e prova. Para alguns espíritos, caridade é enfiar a mão no bolso, pegar o dinheiro e dar, né, para aquele rapaz, aquela criança que está no semáforo, no trânsito, pedindo dinheiro, ou na calçada, né? Então, para alguns tipos de espírito desse mundo aqui, dar o dinheiro, dar importância diretamente, é a forma de caridade, e é. Agora, para outros espíritos, ainda nesse mundo aqui, fazer a caridade é pegar uma roupa que já não lhe serve mais, que está rasgada, que perdeu o zíper, caiu um botão, né? Ou que está surrada com o tempo, que está sujo. Ele pega, põe num saco, em vez de jogar no lixo, ele leva numa instituição de caridade, numa casa espírita, para doar. Porque para ele isso é caridade. Então é outro tipo de espírito. Para outro tipo de espírito, né, já aquela roupa que não lhe serve,
né? Ele ainda vai lavar, vai passar, vai costurar, vai botar um botão, um zíper, né? Para que possa dobrado entregar numa casa espírita. Ou aquele que já comprou uma roupa melhor e aquela que ainda lhe serve, mas que, né, como ele já comprou uma outra, não vai ocupar o espaço no guarda-roupa dele. Então ele vai pegar aquela usada que ele tem, vai dobrar e vai entregar na casa espírita. Esse é o segundo, né? É outro tipo de caridade. Então acha que é caridade fazer assim. E é também, né? Agora, uma outra forma de a gente entender a caridade, eu vou falar daquilo que acontecia lá em São Paulo, na casa espírita que a gente frequentava, trabalhava também. Então lá tinha ao lado uma creche, né, que era da Prefeitura de São Paulo, né, uma creche modelo da Prefeitura de São Paulo, e que acolhia as crianças com dificuldade financeira, né? Então as mães precisavam trabalhar, deixavam os filhos lá na creche do lado da casa espírita. E aí, também associado a essa casa, nós tínhamos um asilo dos velhos, né? E aos sábados e aos domingos a gente tinha a evangelização infantil e também tinha, né, a juventude cristã. Então todo esse grupo, né, nessa época de dezembro, a gente tinha as sacolinhas de Natal. Qual que é o conceito da sacolinha de Natal? A casa espírita pega as crianças, por exemplo, pega a numeração, o tamanho da roupa, o tamanho do número do sapato, né? Se é menino, se é menina, põe o nome lá na sacolinha, tem um papelzinho colado, colocando o nome da criança, a idade, ou o nome do idoso, a idade, e quais são o tamanho dela, do idoso, o tamanho da calça, o tamanho da camisa, camiseta, para que a pessoa, né, possa, uma vez por ano, doar alguma coisa nova, né? Então, é como se a gente fosse comprar um enxoval para o nosso filho, né? Então, a gente, uma vez por ano, né, pega uma sacolinha daquela, né, e vê o que... É como se fosse adotar uma criança, né, uma criança da creche, um idoso, um jovem da juventude cristã. Então, aí tem uns espíritos que pegam uma sacolinha, pega duas, pega 3, pega 7, pega 10, né? De acordo com o que o coração manda. E ela fica contente porque ela compra como se fosse para o seu filho. Além disso, para as crianças ainda tinha, né? Elas compram um presente novo, porque durante o ano, no Dia das Crianças, eles dão até o presente usado, o brinquedo usado. Mas no Natal eles compram um presente novo, uma boneca, né? Um carrinho, alguma coisa que, né, você daria para o seu filho. E põe na sacolinha também. E aí tem gente que não se contente só com isso, ainda dava um perfume, colocava um sabonete, um creme dental, né, uma escovinha de dente, escova de cabelo, né, para o idoso colocava um aparelho de barbear, não é? Então, pro adolescente comprava alguma coisa que fosse compatível com a idade deles, né? Uma calça transada, né? Uma roupinha diferenciada. Então, e aí tem gente que fica feliz com isso. E não só fica feliz com isso, como fica estimulado também a entregar. Querem participar pro dia da entrega dos presentes. Nesse dia é legal porque vinha o Papai Noel no carro de bombeiro tocando a sirene, descendo a rua, né? O Papai Noel vem para entregar o presente das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Né? Então era um evento muito legal. E acabou crescendo esse projeto aí, acabou virando até um projeto de trabalho do ano inteiro do pessoal lá. Né? Então a gente às vezes não entende, né? O que é fazer caridade? Então, uma das funções da casa espírita é despertar esse sentido real da caridade. Né? Aquilo que você faz para o outro, aliás, a proposta dessa lição, né? No capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, assim, então quando eu fui ver esse tema, fé e caridade, achei legal começar pela caridade, porque a caridade já é patente que é uma virtude. Mas ele fala de fé e caridade. O que é fé?
né? O que nós entendemos por fé? Então, esse espírito aqui, né, ele faz a gente fazer essa reflexão. A fé no contexto social, ele pode ter diferentes conotações. Por exemplo, a má fé. A má fé, né, é quando uma pessoa age com o interesse de prejudicar alguém. Isso é má fé. Né? Ou aquele que tem a boa fé, aquele que age de maneira honrosa, de boa conduta, né? Isso é uma pessoa de boa fé. Ou também tem aquele da fé pública, né? Que tem a presunção de autenticidade, de legalidade, de autenticidade, ou seja, que nem no cartório, né? Uma escritura, uma procuração, um reconhecimento de firma, né? Isso é fé pública, né? Então tem presunção de uma segurança jurídica, né? Porque hoje em dia fala que o fio do bigode já não serve mais para nada, né? Porque antigamente ficava na palavra e valia muito, né? Mas hoje em dia precisa ter a escritura, precisa ter o documento, o contrato, né? Que tem que ter, tem que assinar, tem que reconhecer a firma, né? Então isso tem que ter fé pública. A outra avaliação é que dar fé significa garantir, assegurar ou transmitir confiança. Aí quando eu li essas coisas, eu fiquei pensando, né? A fé é um sentimento ou a fé é uma virtude? Né? É uma reflexão. Fui procurar no dicionário, lá no dicionário diz assim: a fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ou seja, no dicionário diz que a fé é um sentimento. Fui pesquisar lá no Wikipedia, né? Mas aí eu fui ver o lado da teologia, né? Porque se fala que a fé e caridade, né? Entendi que a caridade é uma virtude, a fé não é uma virtude. Aí diz assim lá, né, que nas principais virtudes teologais, né, ele faz a leitura lá de Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ó, mesmo capítulo que eu li para vocês, do 1 a 7, só que ele cita o item 13. A teologia esclarece que são três: a fé, a esperança e o amor. Na doutrina espírita nós chamamos de caridade, né? Porque lembra que eu falei que o amor não pode ficar só dentro de você. Então é um amor que tem que estar em ação, por isso que é caridade, né? A fé, a esperança e o amor, né? Lembrei também lá na época que eu era que eu ia na igreja, que a gente cantava isso, né? Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor, né? Então, aqui nas virtudes teologais diz que a fé é uma virtude, né? E também peguei uma citação que diz assim, ó, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então a fé está acima, né? Dentro das virtudes, a fé está acima da esperança e da caridade, né? Lembra, eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor, né? Mas a fé, então, se é uma virtude, pensa comigo, ó, aqui nesse mundo, aqui nós temos uma fé que às vezes não é adequada ainda para entrar no reino dos céus. Porque nós evoluímos daqui do mundo primitivo, com a nossa pouca fé nós estamos aqui ainda. Né? E aí nós temos então a fé cega. O que é a fé cega? Né? A fé cega é aquela que tudo aceita sem verificação, tanto o verdadeiro como o falso. A fé cega tem alimentado o fanatismo e a intolerância religiosa. Vocês já cansaram de ver notícias lá do Estado Islâmico, né, que fala sobre a fé cega. Eles são radicalistas, né? São radicais, porque aqueles que pertencem à fé deles, né, são irmãos. Aqueles que não pertencem à fé deles são inimigos, que devem morrer no conceito deles. Então é assim, né? Aí eu pensei assim, então é uma fé cega, é uma fé atrasada, né? Não, ó, pensa assim, ó, eu busquei
lá na internet e fala assim, ó, que muita gente pede assim para o padre, para o pastor, né? Olha, aumenta a minha fé, né? Olha, renova a minha fé, fortalece, ajuda. Tem um monte de música até que fala sobre isso, né? Por quê? A fé do sujeito ainda é pequena. Mas aí eu busquei lá a história na Bíblia, né? A cura do criado do centurião, né? Essa cura do criado do centurião, o centurião é centurião romano, né? O servo dele, né, lá de Cafarnaum, né, estava até paralítico, ele era violentamente atormentado lá. Então o centurião vai procurar Jesus e diz para Jesus assim, ó, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas dizei uma palavra que o meu servo será salvo. Olha a palavra salvação aí, né? O meu servo será salvo. Né? E como é que ele entendia isso, né? Ele dizia assim, ó, eu sei que o Senhor tem autoridade, assim como eu, como centurião, tenho autoridade sobre os meus soldados. Então, se eu falo para o meu soldado, venha cá, ele vem. Se eu falo, vá para lá, ele vai. Se eu falar para o meu servo, me sirva, ele serve. Né? Então, assim, ele tem autoridade, ele reconhece a autoridade de Jesus, por isso que ele fala, não sou digno que entreis na minha casa, mas dizei uma palavra, né, que eu sei que meu servo será salvo. E aí Jesus diz a ele assim, ó, em toda Jerusalém eu nunca vi uma fé como a desse centurião. Né? Então, ou seja, ele tem uma fé cega. Ele acredita que Jesus pode salvá-lo. Então a fama de Jesus naquela época estava crescendo. Então ele acreditava que Jesus falando ou procedendo qualquer coisa, naquele momento o servo dele já seria curado. É o mesmo trabalho da irradiação da casa espírita. Né? Então nós não precisamos necessariamente estar lá na frente do assistido, do necessitado, para que ele seja salvo. A outra coisa que eu trouxe para vocês é Jesus andando sobre a água. Está lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo de 22 a 33, está em Marcos, em João. Então, conta essa passagem que Jesus caminhou sobre as águas, lá no mar da Galileia. Foi logo depois daquela história de que Jesus multiplicou os 5.000 pães, né? E aí Jesus fala que vai se retirar para orar e pede para que os seus discípulos entrem na embarcação e vão para o outro lado da margem do mar. E eles vão, e está no entardecer, Jesus fica para orar, e diz que depois vai encontrar com eles. Eles ficam meio em dúvida, porque como é que Jesus vai encontrar com eles depois, né? E aí cai a noite e o mar se agita, tem os ventos, eles ficam assustados porque cai uma neblina forte, e aí ao longe eles avistam uma figura, parece estar andando sobre a água. E aí eles pensam que se tratar de um fantasma, eles ficam todos assustados no bar. Ó, naquela época também tinham medo de fantasma, né? Então eles ficam assustados. Mas aí Jesus fala assim, acalmem-se, né? Sou eu. Né? Aí eles falam assim, é o Senhor? Né? Aí o Pedro pede para Jesus, né? Deixe-me ir até vós. Aí Jesus fala, então venha. Aí Pedro desce do barco e caminha sobre a água. Né? E diz assim, algumas Bíblias dizem que a onda, né, perturbou Pedro, o vento perturbou Pedro, e aí ele começa a afundar. Então ele começa a afundar e pede para Jesus que o salve, né? A salvação de novo, né? Pede para Jesus que o salve, né? E aí Jesus estende a mão, levanta o Pedro, novamente fica sobre a água, e eles caminham até a embarcação. Aí Jesus fala assim, ô homem de pouca fé, né? Para vocês verem, entenderem o que é a fé. Tem uma outra passagem que Jesus acalma a tempestade, está lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo de 23 a 27. Também está lá em Marcos, está lá em Lucas. Né? Então, essa passagem aqui conta que eles estavam atravessando o mar de novo, né? Só que dessa vez Jesus está lá no barco. E aí o mar se agita, né? Entra uma tempestade, aí começa
né, chacoalhar demais a embarcação, eles ficam todos com medo, achando que vão morrer. Então, nós vamos morrer, ficam todo mundo apavorado. É que nem aquela história do Chico no avião, né? Vamos morrer, né? E aí eles não aguentam, vão lá e acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo no barco. Apesar de toda a agitação, Jesus dormia. Eles vão lá acordar Jesus. E Jesus, quando acorda, ele vai lá e acalma a tempestade. Porque Jesus tinha o poder sobre os elementos da natureza, né? Ele acalma. E aí o que Jesus diz? Ô homens de pouca fé. Né? Que se tivesse a fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam, né, para esse monte, vai daqui para lá, né? Então tem a passagem que fala sobre isso, não tem? Então, se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, diria o monte, vai daqui para lá, que ele iria. E sobre a fé também, eu lembrei da história do Tomé, né? A dúvida de Tomé ou a incredulidade de São Tomé. É um episódio lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo de 24 a 29. Diz assim lá em João: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir, né, se eu não ver ou não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, né, e não puser a minha mão no seu lado, de nenhum modo, de maneira nenhuma o crerei. Ou seja, do lado é porque Jesus, quando estava crucificado, o soldado foi lá e espetou a lança aqui, né? Então tinha uma marca aqui, um buraco aqui do lado. E aí ele fala isso, né? Se não botar o dedo lá nas marcas dos cravos e aqui do lado, né, ele não creria. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Dessa vez Tomé estava lá. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Jesus sempre apresentava assim, né? Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe aqui no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Né? Às vezes a gente lê, não entende o que é bem-aventurado, questão 170 do Livro dos Espíritos, o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação. Ou seja, olha, vamos passar por todos esses mundos aqui, em todos esses mundos nós vamos encarnar e reencarnar. Depois da última encarnação, questão 170, depois da última encarnação que eu viver aqui nos mundos felizes, o que eu fico sendo? Espírito puro ou espírito bem-aventurado. Bem-aventurado os que creram, né, sem ver, né? Ou bem-aventurados os que não viram e creram. Né? Então, é um nível da crença ou da fé que o espírito tem para adentrar ao reino de Deus. Então, por isso que eu falo que as virtudes são um processo de evolução em cada mundo. Né? Então, aqui Jesus está falando, se não tiver essa fé de crer sem ver, né, não adentra aqui ao reino dos céus. Então, aqui a gente fala de fé cega para a gente entender o que é a fé, os vários níveis de fé que nós vemos aqui nesse mundo, aqui, ó, né? A do centurião, né? A de Pedro, a de seus discípulos naquela época do barco, né? A de Tomé, né? Que são fé ainda incipientes aqui desse mundo de expiação e provas. Por isso que a gente tem uma fé adequada desse mundo aqui, mas não posso ficar estagnado, eu tenho que melhorar. Por isso que a doutrina espírita trabalha com a fé raciocinada. Né? A fé raciocinada é a que não rejeita a razão,
prende-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, Kardec ele traz esse conceito do que é a fé raciocinada. Então, não basta ter a fé cega. A fé cega eu tenho aqui, ó, no meu coração. Eu acredito em Jesus, eu sei, eu confio em Nosso Senhor com fé, esperança e amor. Então, eu tenho a fé. Mas o que ele está falando? Ó, essa fé ela tem que vir, né? É o caminho, 30 centímetros. Percorrer esse caminho aqui, ó, do coração para a razão. Né? Por isso que a gente pede para que as pessoas leiam, estudem, né? Porque eu não posso ter a fé pela fé. Eu tenho que racionalizar, né? Então, lá quando eu fiz o curso de expositores, a gente tem essas dificuldades, né? Porque você tem que trabalhar várias palavras, vários conceitos, né? Que a gente às vezes não entende, né? Como eu estava falando, o que é caridade? É o amor em ação. A gente não basta só ter a frase, a gente tem que entender o conceito, né? E aqui é a mesma coisa, né? O que é a verdade? Né? É a fé raciocinada. Então, quando fala fé raciocinada, é a verdade. Jesus não falava em verdade vos digo, que se é necessário renascer pelo Espírito, né? Ou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Né? Ó, Jesus sempre está usando a palavra verdade, né? Então, essa verdade que quer entender. A verdade é a que nos liberta. Então, a fé raciocinada é a que nos liberta. Então, eu queria fazer essa reflexão com vocês, né, para vocês poderem também, né, trabalhar esse texto com leitura, né? Então, eu até esqueci de fazer essa leitura aqui da introdução do Espírito Protetor, que fala no comecinho aqui, ó, eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé, né, a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito, olha, ele se corrige aqui mesmo, devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, a reflexão que esse espírito faz, ele é grande, né? Que sem a fé a gente não faz a caridade. E a caridade sem a fé, né, ela é incompleta. E a fé sem obras também é incompleta, né? A caridade tem que ser feita, né? Mas entender esse conceito todo, né? Então, por isso que eu achei interessante fazer essa leitura. Eu espero que vocês possam ler novamente no capítulo 11, item 13 aqui. A fé e a caridade, a instrução de um espírito, né? E às vezes a gente não dá muita importância para a instrução dos espíritos, né? Mas eu recomendo que faça, né? Que leia, tá bem? Um grande abraço para todos.